Cidinha precisa... Não, Vamos lá. eu ia falar que precisa de um leitor para a missa das 10 para fazer a oração dos fiéis, tá? Sou eu, Nilzete. Ah, é você mesmo? Sou eu mesmo. Então tá Eu vou bom. estar lá fazer oração dos fiéis. Vamos estar lá para arrumar as coisas, eu vou fazer oração dos fiéis. Valeu. Aparecidinha no domingo. No domingo, no dia 12. Na quinta-feira, Na quinta-feira. quinta-feira, dia 12, a missa das 10. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa oração. Vamos lá. A oração a nossa oração inicial, pedindo a Deus nesse mês missionário, nessa semana em que nós fazemos memória de Nossa Senhora Aparecida, da Santa, que foi descoberta, que a imagem foi descoberta no Rio Paraíba do Sul, que Ele nos ilumine, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, fazendo com que nós consigamos entender o mistério de sermos verdadeiros catequistas, verdadeiros elevadores da palavra de Deus àqueles que querem ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem faz a primeira leitura? Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele me removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Abre. Oh, meu Deus. Enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o diz. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Zacarias, você quer fazer Diga, senhor José. a segunda ou o evangelho? Tanto faz, o senhor que sabe. Quer que eu Vai, faça a segunda, você faz o evangelho? Tudo bem, porque você já fez outra vez o evangelho, vamos dividir. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios,
Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a vós, Senhor. Senhor. E aí, o que a gente tem da primeira leitura? A primeira leitura é bem curtinha, né, Zacarias? O banquete é o grande projeto de Deus para todos os povos, né? Para todos nós, né? Resumindo. Nilzete? Microfone fechado, Nilzete. É a solidariedade, é A a solidariedade. esperança. Nós temos nessa primeira leitura uma inversão do que está acontecendo hoje com a guerra, né? Aqui Deus está colocando o quê? Ele vai romper as barreiras que impedem as comunidades, que impedem as nações. Exatamente. E a gente está construindo muros. A Aí nossa ele fala sociedade. que vai eliminar a morte e enxugar as lágrimas, né? Então, porque na verdade ele está falando o quê? Todos viverão unidos, viverão juntos. Na Não vai paz. haver mais divisão entre A, B e C. Né? Mas é exatamente o oposto, nós estamos fazendo exatamente o oposto do que o profeta Isaías está pedindo, que Deus está querendo. Né? Então aqui ele coloca como um monte sagrado, né? Um monte Horebe, faz memória da entrega dos 10 mandamentos. Então a gente tem uma visão, uma construção de uma unidade. Não vai mais haver pobres e ricos, não vai mais haver a diferença entre o que fala bem ou mal, a defesa de um partido ou de outro, de esquerda e de direita, todos vão se unir em torno de um mesmo bem comum. Faz parte daqueles trechos, né, em que o profeta Isaías coloca que o cordeiro vai se alimentar junto com o filhote do leão, vai mamar na leoa, né? Então você tem que a cobra não vai mais picar o outro animal. Então você tem uma unidade social diferenciada. Você passa a ter uma vida distribuída, algo que aqui não existia e algo que a nossa sociedade não sabe construir. Né? Como a gente estava comentando, essa guerra você está tendo o quê? Nitidamente uma ação de um grupo pretendendo destruir outro grupo, sem medir as consequências, sem medir as necessidades, sem medir a própria consequência do fato. Israel está certa? O Israel está errada? Não é dessa forma que você vai questionar. Está errada as invasões, a colonização forçada? Tá, mas não é assassinando, matando os outros que eu vou. Não é essa medida de força vai fazer com que funcione a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu vou impor uma força e vou ter como resposta uma força. É a lei de Newton, né?
as forças se contrapõem e você vai ter um esforço de igual intensidade em sentido oposto. Só que quando você fala da humanidade, você tem uma força descomunal. Se eu aplico, a gente costuma falar, a lei de Italião, ela não funciona porque se eu dou um tapa na pessoa, a pessoa não vai se contentar em me dar um tapa, ela vai querer me dar um soco. Então, o Hezbollah, ele atacou Israel com mísseis, Israel está destruindo a faixa de Gaza com bombardeios. Então, qual é a vantagem que eles tiveram? Eles estão encontrando a própria destruição. E a gente ainda corre o risco de ter mais uma, como eu estava conversando antes de começar a reunião, temos mais um genocídio. O genocídio dos palestinos. Agora, Israel... Escuta, quando eles não estão agindo, eles estão lá matutando, o que vão fazer, né? Só pode. Agora, qual que é a intenção de Israel? Varrer quem está na faixa de Gaza para o oceano, para que eles vão para outro território mais distante. E Israel vai acabar tomando a faixa de Gaza. Meu pai do céu. Entendeu? Então, quer dizer, você acaba destruindo toda uma situação que você tinha. E sem contar que você vai ter uma destruição total da estrutura existente no local. Segunda leitura, o que a gente tem aí, gente? Aqui era também curtinha, né, Zacarias? Paulo agradece à comunidade. A sua fé e confiança em Deus é a sua sustentação material e espiritual, né? Nós nunca somos abandonados em nossas necessidades, essa é a grande verdade. Sempre há um jeitinho, certo? Nós sempre encontramos com fé uma forma de sobreviver. Passamos por dificuldades, mas superamos, certo? Boa noite a todos. Oi, Matheus. Boa noite, Matheus. Desculpa a demora, viu? Boa noite. Esquenta a cabeça. Então, só para o Matheus se situar, tá, Matheus? A gente fez o comentário da primeira leitura em relação, comparando, inclusive, ao que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Tá? Então, a intransigência, a forma, a proposta de Deus na primeira leitura é romper as barreiras da sociedade, fazer com que a sociedade se torne única para todos, uma sociedade igualitária. E o ser humano, inverte esse papel, fazendo com que a sociedade se torne exclusivista. Né? Só o meu é que tem valor. Agora, em relação à segunda leitura, Paulo deixa claro algumas chaves, né? Ele mostrou que ele, na vida, uma pessoa que foi, como é que fala? Foi preparado culturalmente. Oi? Ele era um privilegiado, né? Então, é uma pessoa que teve uma formação acadêmica de primeira, que tinha uma vida regrada, que tinha uma boa, vamos dizer assim, uma profissão de respeito. Ele era um fabricante de tendas, então ele tinha toda uma infraestrutura por trás dele que ele escolheu abandonar. Tá? Isso vai nos levar Paulo a comparar Paulo com quem? Comparar Paulo com São Francisco de Assis, que também tinha toda uma estrutura por trás dele e que ele abandona em prol de uma vida como é que a gente vai falar? De uma vida mais simples, mais humilde. Eu estou procurando um termo mais simples, mais humilde, uma vida... Nossa, o termo me fugiu. Não confortável, né? Isso foi o que o senhor já falou, uma vida mais simples. Ele abdicou de toda a fortuna, ele abdicou de toda a riqueza, abdicou de toda a estrutura. Paulo é a mesma coisa. Quando Paulo, abre aspas, encontra Jesus, fecha aspas, né,
seria no caminho a Damasco, Paulo muda de atitude. E aí o que acontece? Ele deixa de ser uma pessoa abastada para se tornar uma pessoa, um missionário que vivia do que lhe era oferecido. Ele trabalhava, onde ele passou, ele trabalhou, tanto que tem textos que falam que ele poderia ter sido pago como missionário, mas ele não foi, ele não queria ser peso para as comunidades. Então ele usava do seu próprio recurso para manter as comunidades funcionando. Uhum. E deixa bem claro que ele tanto podia viver bem passando fome, como com uma boa alimentação. Entretanto, ele coloca o quê? Que a força não estava diretamente na comida, não está diretamente na sociedade. A força dele vinha de Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus é quem trazia para Paulo esse conforto que ele podia ter, né, que ele tinha, na medida que ele buscava a vida ou a vivência dos outros. Por isso que ele fala que Deus proverá esplendidamente com sua riqueza em Jesus Cristo. Exatamente. O meu A Deus riqueza proverá toda com as esplendidamente com vossas sua riqueza a necessidades todas as vossas necessidades. em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. O detalhe é que muitas vezes a própria igreja, enquanto instituição, fez uso de palavras desse tipo para justificar a miséria onde ela não se preocupava em se manifestar. Esse é um dos grandes pecados da Igreja Católica. O livro e o filme O Nome da Rosa mostra bem isso. A igreja passando ao lado, enquanto os pobres morriam de fome na, na, na vivência, né? Então, a igreja tinha toda uma riqueza, toda uma forma de manter as suas estruturas, mas aos pobres ela oferecia o que era resto, o que era sobra. Gente, Né? Então, esse é um dos grandes pecados da igreja, que a gente sabe que quem estuda, pelo menos quem estuda história da educação, vê muito isso. Então, o encastelamento das autoridades eclesiais, ignorando o povão. O povão se justificava falando assim: não, vocês são pobres aqui, mas não tem a riqueza lá quando vocês morrerem. Mas os padres, os bispos, eles viviam na opulência aqui, né, em cima daqueles que nada tinham ao lado. Ele sempre falou, encastelados mesmo, né? Que todos eram a serviço de reis, eram realmente privilegiados. É o grande pecado da igreja, né? É um dos grandes pecados da igreja. E você vai ter aí nesses pecados, inclusive, a questão das cruzadas, a questão da influência política. Né? Então, pegar um exemplo bem histórico, Henrique VIII. Henrique VIII foi um ferrenho defensor da Igreja Católica. Aí um dia ele falou assim: não, eu quero me separar da minha mulher e quero casar com outra. O Papa falou: não, você não pode se separar. Mas ele já tinha separado outros também. Então, por que eu não posso me separar? Então, me separo da igreja. Aí ele rompe com a igreja e cria a igreja anglicana. Então, toda essa politicagem, né? Toda essa estrutura política que a igreja semeou e colheu, dificultou a vivência, dificultou a vida da própria igreja depois. ô Zacarias, nessa época que se comprava o perdão dos pecados, se vendia o perdão dos pecados? Você vai ter essa parte que você está falando é de 1514, de Martinho Lutero. Né? O pagamento das indulgências, alguns reis, inclusive, faziam isso. Então, eu vou lá e eu dou. Imagina, a gente vai dar o dízimo para a igreja. Você
pagava um valor pela indulgência. Então o cara foi lá, matou o vizinho, aí chegaram na igreja e falaram assim: padre, eu tô aqui para me confessar porque eu matei meu vizinho. Ah, tudo bem, você matou teu vizinho, mas você tem 10 mil reais para pagar? Uma espécie de fiança? Ah, eu tenho. Então você paga 10 mil reais, você compra a indulgência e o perdão de você ter assassinado o teu vizinho por qualquer motivo deixa de existir. Você não, Misericórdia. né? Aí, o que Lutero coloca numa das suas 95 teses, que o Papa podia rezar para perdoar os pecados pelo pagamento das indulgências, então ele também poderia rezar para perdoar os pecados daqueles que não podiam pagar. Ah, e aquelas relíquias que eles falsificavam e vendiam também, não é? José, existe a principal relíquia falsificada, por assim dizer, né? A principal relíquia que deu muita renda, muita falsificação, era a cruz. Pedaço de madeira para tudo quanto é lado. Os caras criavam lascas de madeira e vendiam como sendo as lascas de madeira da cruz de Jesus. Tá? Tanto que tem alguns historiadores que falam que, num determinado momento, por volta do século IV, V, existiam pedaços de cruz que daria para fazer umas 20 cruzes. Meu Jesus. Tá? Então, são coisas assim absurdas. Agora, que diferença que faz se você tem um pedaço da cruz de Jesus ou se você carrega essa cruz dentro do coração? Carregar essa cruz dentro do coração é aceitar Cristo como Senhor. Né? Aceitar que você precisa ajudar o próximo. Agora, carregar um pedaço da cruz, um pedaço de madeira, não vai fazer diferença. É a mesma coisa que falar assim para você: olha, eu estou te vendendo uma cápsula de água do Rio Jordão onde Cristo foi batizado. Qual que é a vantagem? A água que passou no Jordão na época que Cristo foi batizado pode estar caindo na minha cabeça durante a chuva aqui. Ô, Zacarias, agora eu lembrei de uma coisa que faz tempo que eu tinha que te perguntar. O povo todo é batizado. E por que chega no Rio Jordão, diz que vai se batizar novamente e mergulha lá? Não se rebatiza, a não ser que quem recebe o batismo cristão, né, o batismo católico, o batismo cristão em geral, não se rebatiza. O batizado de João Batista era um batismo de perdão dos pecados. Ele era o equivalente Não, mas eles vão lá para mergulhar na água do Rio Jordão. Sim, eles vão lá para reviver o batismo de João Batista. Porque os famosos costumam ir lá e entrar. Ana Maria Braga disse que foi lá receber o batismo. Mas não é o sentido de batismo. Fala, Matheus. Só purificação, né, Zacarias? Por curiosidade também, né? Uma curiosidade? Não, foi mais também por curiosidade também, né? Ah, sim. Então, começa que o batismo de João Batista não era feito como as pessoas imaginam hoje, de pegar a pessoa e afundar ela na água. Tá? O batismo de João Batista, ele era feito com a pessoa entrando mais ou menos até a cintura, ele pegava uma cabaça e jogava água na cabeça. Tá? Então esse era o batismo de João Batista, e não do jeito que eles imaginam, que pegava o cara, afundava ele na água, depois trazia de volta. Isso tudo é invenção posterior. Tá? Isso são construções posteriores do homem já interpretando a ressurreição de Cristo. João Batista pregava o perdão dos pecados, lavava os pecados. Então a ideia de João Batista era lavar os pecados, tá? E não introduzir a pessoa numa fé. Tanto que a palavra batismo quer dizer lavagem, quer dizer purificação. Tá? Então é retirar todas as impurezas com a água, através da purificação do corpo com a água. O que mais, gente? O que mais que a gente tem aí? Acho que nada mais, né? Segunda leitura, passar régua e mandar conta? Sim. Acho que sim.
E evangelho? O evangelho é mais complicadinho. Eu pus alguns Só uma, pontos. só uma pergunta. Pois não. Pode falar, Vai, né? senhor José. Vai, senhor José, pode ir. Primeiro as meninas. Não, eu ia fazer a pergunta para ele. Esse homem aqui que está sem o traje para a festa, é um pecador não convertido, é isso? Bom, se a gente pegar o texto e analisar ele assim mais criteriosamente em relação ao, ao contexto teológico, né? Esse homem pode ser interpretado como aquele que não se arrependeu. Qual é a roupa de festa? O arrependimento. Conversão. Então, isso que eu fui falar. Aquele que não converteu, não se arrependeu, eu falei a palavra errada. Exatamente. E essa é uma interpretação que a gente pode fazer. Tá? Então, aquele que vai para a festa, mas não se arrependeu dos pecados. Ele vai Aqui ao seria encontro. a mesa da partilha do pão, a Eucaristia seria para nós. Sim. Vamos pegar um pouquinho de teologia histórica, vai? Como é que eram as primeiras comunidades? Lembram que tudo o que a gente tem nos evangelhos, ele é pós-ressurreição. Ninguém andava atrás de Jesus com um laptop, fotografando, gravando, fazendo relatório do que Jesus fazia ou falava. Tudo isso entre a ressurreição de Cristo e o primeiro texto da Bíblia, do Novo Testamento, se passou pelo menos 18 anos. Que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, os evangelhos são ainda mais novos. Então, tudo isso foi passando de boca em boca e foi fermentando, e foi mudando, e foi corrigindo, tá? Até chegar para nós. Mas como é que eram as primeiras, a Eucaristia nas primeiras comunidades? Ela era uma refeição, um banquete. Ela não tinha o mesmo sentido que nós temos hoje do pão ázime e do vinho consagrado. Eles tinham o pão, o vinho, o cordeiro, as ervas, frutas. Tanto que Paulo coloca o quê? Quando ele fala aos coríntios. Ora, se você não vai para a ceia, para a Santa Ceia, para você se panturrar, você vai para a Santa Ceia para celebrar com o seu irmão. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitos iam já no intuito de comer, não no intuito de dividir. Então, essa montagem, essa construção de banquete, ela era exatamente a Eucaristia. Ah, tá. Fala, seu José. Escuta, Oi, pode falar, José. e a Santa Ceia dos evangélicos, como que é? Depende, cada religião tem uma forma diferente. Alguns oferecem suco de uva e pão, outros oferecem vinho e pão. Tá? Ah, tá. Então, o mais comum é eles terem um pedacinho de pão e um cálice com suco de uva. Esse é o mais comum. Alguns usam vinho também. Ah, tá. Alguns não usam pão, usam somente a espécie do sangue. Tá? Então aí varia muito de fé para fé. Ah, tá. A mesma coisa, se a gente chegar numa celebração eucarística, por exemplo, e o padre não tiver pão ázimo, ele, lógico, respeitadas as estruturas. Vamos falar uma missa para 500 pessoas. Uma missa, você está numa celebração pessoal. Você, o padre, mais 3, 4 pessoas. Ele está fazendo uma celebração. Ele não tem partícula para consagrar, ele tem só o vinho. Ele vai entregar a Eucaristia numa única espécie, no vinho. Só o vinho, né? Só o vinho. Né? Ontem o padre deu a comunhão nas duas espécies na Aparecidinha. Ah, é? Uhum. Era um fuma. Ah, tá. Então, mas aí Seu você José, desculpa eu cortar o senhor de novo, Estou perdão. ouvindo. Opa, estou aprendendo. Vamos lá. Diga, Não. seu José, o que você ia falar? Não, é só que é cumprido o evangelho, né? Assim, na minha modesta forma de entender aqui, a festa de casamento é a aliança de Deus conosco, é isso? Perfeito.
O rei é o próprio Deus. O noivo é seu filho Jesus. Os empregados podem ser considerados os profetas que saem para convidar o povo. Quem é esse povo que na época era uma elite que não quer mudanças, rejeita o convite. Os que aceitam são os pobres, menos favorecidos, oprimidos pelas elites. Bons e maus participam da festa, porém quem não veste o traje da aliança, que é aquilo que a Nilzete falou, o traje da conversão, do arrependimento, está fora do projeto. Lógico que a gente aqui vai ter que pensar numa estrutura que a nossa sociedade não abarca mais. Roupa de festa hoje é uma coisa que não existe mais, mas naquela época você tinha trajes próprios para ir numa festa. Né? A mesma coisa, vocês sabem que os paramentos dos nossos padres, eles tomam como base os trajes dos Sacerdote. fariseus. Dos fariseus. Porque foi o único grupo que sobrou. Tá? Então a estola, por exemplo, era muito comum o fariseu usar a estola. Eles usavam estola. Quanto mais importante era a pessoa, mais longa era a estola dele. Tá? Então, chegando até perto dos pés, que representava a importância dele dentro da sociedade. Agora imagina o Zaqueu, que era um pau de amarrar jegue, pequenininho. Então a estola dele tinha que ser curtinha, né? Porque senão ele ia ter que dar nó na estola. Gente, Mas falando sério, gente, brincadeiras à parte. Os nossos trajes, os nossos paramentos, eles tomam como base, principalmente, a visão do sol dos fariseus. Foi o único grupo político que sobreviveu. Então, como nós não éramos uma religião, né? Os cristãos do início, as primeiras comunidades não eram uma religião, ela era considerada uma seita judaica, né? A seita dos nazareus, nós acabamos absorvendo dentro dos nossos ritos litúrgicos muito do que os judeus faziam. Então, a nossa estrutura foi sempre sendo baseada na estrutura judaica. Né? Até pela idade. Diferente dos muçulmanos, que aparecem no século VIII, né? Os cristãos vão aparecer já no século I, por volta do ano 70. Por volta do ano 70, 80, você já tem comunidades já bem formadas, bem estruturadas, já maduras. Tá? É o caso da comunidade, as comunidades da Ásia Menor, é o caso da comunidade romana, é o caso, inclusive, de algumas comunidades que se acredita já existiam na Península Ibérica, tá? Que é a região de Portugal, Espanha, França, tá? Mas não se tem precisão desses registros. Tá? E se a gente voltando para a questão do banquete. O que é esse banquete? O banquete é a festa da Eucaristia, é a festa da partilha. O rei convida todos a partilharem, a se tornarem membros daquela festa, se associarem à festa. Mas o que as pessoas fizeram? Elas mataram, desculpa, elas mataram os enviados, elas destruíram os enviados, elas não deixaram que esses enviados progredissem, mostrando que a festa estava pronta. O que Deus faz? Ele abandona esses enviados. A gente pode colocar que esses enviados eram, a princípio, aqueles que já conheciam Javé, mas que não assumiram, não aceitaram Cristo como Senhor. Ou seja, o povo judeu. Então, o povo judeu pode ter sido esse povo abandonado, esse povo deixado de lado pelo pai na festa. A Nilzete colocou, você, Nilzete, colocou a questão dos trabalhadores, dos serviçais, serem os profetas.
Então, essa é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque você tem essa ligação. Deus envia os profetas. Cabe aos profetas encontrarem pessoas que estejam dispostas a aceitar a boa nova. Naturalmente, nós não aceitamos a palavra de Deus. Naturalmente, nós queremos vantagem para nós. Isso é o ser humano. Isso a gente vai ver nesse texto, isso nós vamos ver lá em Gênesis 7, na arca de Noé, tá? Por quê? A gente vai colocar em xeque aqueles que fazem algo que nós não concordamos. A intransigência, a, a má, o excesso de zelo vai nos levar à nossa própria destruição. Essa parábola, ele conta quase igual a da vinha do domingo passado, né? Sequência. Ela é Então, sequência e ela trabalha assuntos paralelos, né? né? Bem ali, ó. Então, porque ela trabalha assuntos paralelos, ela está buscando explicar o reino. Como é o reino? O reino, ele é voltado... Primeiro, o reino é para todos. Primeira coisa que a parábola deixa bem clara. O reino é para todos. Agora, quem vai entrar nesse reino? Quem se deixar vestir a roupa de festa. Ou seja, se fizer com que o perdão participe da tua vida. Pois é. Que mais, gente? Seu Zé, Mateus, Minha José. parte, o quê? Estou sendo franco. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, chama, vem, mas quem realmente não está preparado, não está com o coração puro, Não aceita. isso aí é reprovado. Pode cair fora. Diga, Mateus. Tá falhando a ligação, parece. Mas então, o que a gente quer saber é se você tem mais alguma dúvida sobre o Evangelho, ou quer expor alguma opinião. Não. Na verdade, não. O Mateus ainda está meio assustado, ainda está meio ressabiado. Relaxa, A rapaz. gente vai puxar a língua dele. Relaxa. Aos poucos, Relaxa aos que a poucos. coisa flui. Relaxa que a coisa flui. Então, a gente tem interessante, uma outra coisa que a sala ficou cheia de convidados. Só que não eram os convidados poderosos. É uma inversão. Exatamente. Veio, então, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. E dentro desses, alguém sem o traje de festa. Ou seja, alguém infiltrado nessa festa para fazer com que essa festa não tivesse o mesmo brilho. Né? E o que Deus faz com essa pessoa? Ela manda ele de volta para aqueles que não o aceitaram. Certo, gente? Certo. Sim, Senhor. Mais alguma coisa ou passar a régua e mandar conta? Passa a régua. Então, quinta-feira, a gente tem as 3 celebrações. Ô, Nilzete, Oi. você ia fazer a leitura das 18? Não, a minha equipe é missa das 7. Ah, A minha equipe toda é a missa das 7 da manhã. tá. Lembra? Eu falei assim, porque eu vou logo na missa de manhã, porque eu já vou ficar na cozinha. Sim. Precisam fazer a festa das crianças, né? Isso. Então, é eu, a Vera e a Isabel. Tá. Aí depois a missa das 10 é a Aparecidinha, eu vou ser o leitor, você vai fazer a oração dos fiéis. A missa das Aí, às 18 é a Neide. 18 horas, a Neide falou que podia, a Neuza e o Nelson. Beleza. Não, só por mim me Não, localizar. mas você não confirmou. Eles se manifestaram, mas você não falou. Confirmado. Espera só um pouquinho, deixa eu até já confirmar aqui.
Porque a Neide falou, eu vou às 18. Aí não, a Neuza com o Nelson falou 7 ou 10, 18 não, 7 ou 10. É a missa das 7. 7, a equipe pode Equipe colocar. 3. Equipe Missa 3. das 10, Aparecidinha. Missa das 18. A Neide. Quem mais? A Neide falou que tinha mais uma pessoa aqui com ela. Deixa eu achar aqui no WhatsApp, peraí. Eu lembrei que a Neuza e o Nelson falou que eles queriam 7 ou 10. Tá aqui, ó. A Neide, primeira leitura a Neide, a segunda leitura a Cleide e a a oração dos fiéis a Cristina. Tá. Já vou pegar daqui do dela, já vou mandar no grupo. Missa das 18. Ctrl V. Eu vou mandar no grupo para depois não ter chabu. Pronto. Tá no grupo. Então fechou. Aí a gente fecha todas as 3 celebrações do dia 12. Ok. Aí o próximo dor de cabeça vai ser dia 2 de novembro. Já vem em seguida, né? É. É uma encarrilhada na outra. Minha mãe. É. Bom, Mas 2 de novembro ele está fazendo acho que 2 missas e não 3, né? Não, pelo que eu sei, deve fazer. Bom, não sei como é que ele vai fazer, mas a princípio. Não, o ano passado não foram 2 missas só, das 10 e das 18? Não lembro, Nilzete. Ô, Nilzete, a Lourdes está perguntando se precisa fazer bolo ou alguma coisa para a festa das crianças. Eu pedi que levasse um bolo, porque como tem doação de bolo, senão vai ter pouco bolo. Aí eu já tinha falado que eu ia levar um bolo, tem doação de bolo, eu falei que cada catequista, quem fosse, né, levasse um bolo. Tá bom. Lu, ela pediu para levar um Precisando de bolo. mais alguma coisa? Oi? Ainda está precisando de mais alguma coisa? Se está precisando de mais alguma coisa? Isso. Olha, Matheus, eles estavam falando em descartável, porque assim, as coisas estão na igreja. Aí eu fui, comprei papel toalha. Se você quiser levar um papel toalha, já nos ajuda. Tá bom. Para quando seria o dia? Dia 12. É quinta-feira. Certo. E o horário? Missa das 10. Depois da missa. Ah, sim. Tá bom? Tá bom. Eu vou ver direitinho, aí qualquer coisa eu levo para a senhora, então. Falou, então. Obrigada. Por nada. Mais alguma coisa, gente? Não, momentaneamente, só isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Que o Senhor seja a luz da nossa salvação, nos conduza e nos afaste o medo, nos afaste o terror, nos afaste tudo aquilo que não deixa que nós vejamos face a face o amor de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós Venha a o nós vosso o reino. vosso reino. seja Seja a vossa feita a vossa vontade, assim na na terra como no terra céu. como no céu. Pão nosso Pão de cada nosso dia de nos dai cada hoje. dia nos dai hoje. perdoai Perdoai as Nossas nossas ofensas, ofensas, Assim assim como como nós nós como nós perdoamos a quem nos perdoamos tem a quem nos tem ofendido, ofendido. e não os e não nos Não deixeis cair em deixeis tentação, cair em tentação, mais mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Pai, Filho do e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Só um minuto.